lá, Fernando, é só você pôr a apresentação. Pode pôr ali, ó. Apresentação de slide e vai. Prontinho. Boa noite a todos. Meu nome é Selene Colette. Vou fazer a preleção da noite de hoje, mas antes eu convido vocês a fecharem os olhos, procurar continuar mantendo-se dentro desse ambiente de serenidade, focando na tranquilidade e serenidade desta casa que nos acolhe, na música, que possamos fazer desse momento um momento único, um momento só nosso. Vamos inicialmente cumprimentando o nosso anjo de guarda, esse nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo. Vamos sentir o seu abraço fraterno, de amor, nos envolvendo neste momento. Vamos cumprimentar os mentores dessa casa, que se colocaram a postos desde cedo, para que pudéssemos desfrutar desse ambiente de tranquilidade e serenidade e podermos sair daqui melhores do que chegamos. Vamos colocando em nossa mente a figura de Maria, nossa mãe abnegada, amorosa, que está sempre ao nosso lado, que está sempre nos protegendo, carregando no colo nos momentos de dificuldade, se alegrando com as nossas conquistas e sempre nos envolvendo na necessidade com o seu manto de proteção e de amor. Coloquemos agora em nossa mente a figura de Jesus, com o seu olhar sereno e tranquilo, tranquiliza a nossa mente e o nosso coração, tira o peso dos nossos ombros, segura na nossa mão e segue o caminho conosco, se assim o permitirmos. E agora, com Maria e com Jesus, possamos nos dirigir ao Pai da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, agradecendo a oportunidade de estarmos vivos e desfrutando dos muitos ensinamentos que a vida nos proporciona. E assim, com o coração repleto de gratidão, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito bem. O tema da noite é desencarnação, como lidar com a morte e o luto. Há exatamente, praticamente um ano atrás, eu fiz o mesmo tema, né? Só que não tinha, acho que a morte tinha só o luto. Logicamente que eu não vou falar o mesmo, né? Porque já não sou mais a mesma pessoa, como dizia Heráclito, a gente não se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. E a gente vai se transformando com as muitas coisas que nos vão acontecendo. Nesse final de ano, né, não tem como, né, a gente falar da morte, do desencarne, sem a gente falar de ciclos, né? Porque a vida é um ciclo que a gente nasceu, né, foi gerado na barriga da nossa mãe, a gente nasceu, saiu de lá, cresceu, ficou criança, adolescente, adulto, no meu caso idoso, né? E a gente vai chegar um momento que a gente vai partir, né? A gente já tem um plano, a gente já traçou antes de encarnar aqui um plano de vida, um plano de aprendizagem aqui no nosso planeta. E a única certeza que a gente tem é que a morte estará lá no final nos aguardando,
o final desse ciclo, para a gente iniciar um novo ciclo numa outra dimensão, depois voltar, começar de novo e assim sucessivamente, né? Porque o que vem a ser um ciclo, vem a ser esse repetir, uma coisa que tem um início, uma situação tem um início, ela evolui a um certo tempo, finaliza, recomeça de novo. É só a gente pensar no ciclo da água na natureza, lá quando a gente estudou ciências, né? Dá o calor, as gotinhas da água evaporam, formam as nuvens, se precipitam na forma de chuva e depois começa tudo de novo, né? E assim é a nossa vida e assim também é com a morte, com a desencarnação, que vem a ser esse descolar, né? A gente está aqui encarnado com esse corpo que a gente escolheu, que às vezes a gente não cuida muito bem dele, né? Comete alguns, principalmente nesse final de ano, né? A gente comete uns deslizes na comida, não faz a atividade necessária, enfim. Então, quando chega o desencarne, esse corpo tem essa parte material que não vai nos interessar depois. Enquanto a gente está aqui, ele é a casa do espírito que mora dentro dele, né? A gente tem um perispírito, né? Que seria vamos pensar assim, um corpo invisível grudado aqui no nosso corpo físico. Quando a gente dorme, ele dá uma desgrudadinha, né? Que é um ensaio para a morte, vamos dizer assim, quando a gente vai dormir, que é um processo similar. Mas quando a gente desencarna, essa desencarnação, o que ele vai fazer? Esse perispírito vai desgrudar juntamente com o espírito e dependendo da nossa evolução espiritual, né, do que a gente conseguiu plantar aqui na Terra, é onde a gente vai, para onde a gente vai. Se vai ser uma coisa fácil ou difícil, vai depender do que a gente está plantando aqui enquanto a gente está encarnado. A desencarnação, né, no que eu estava pesquisando aqui, é um processo natural e previsível. É uma coisa natural, como eu falei anteriormente, certo? E previsível, a gente sabe que vai acontecer. Alguns vão ter uma jornada maior, outras menores, outras medianas, mas tudo está no que a gente escolheu. E o fim vai ser um só. Então, quando a morte nos visita, né? Visita a nossa família e algum amigo, algum familiar vai embora, parte antes da gente, logicamente que a dor é muito grande, né? Como está ali na frase, né? Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Então, ou seja, dói, né? Quem já teve a experiência de ter a partida de alguém que amava muito, né? A gente sente essa dor. A gente vai sentir a saudade e é necessário a gente sentir esse luto. Mas antes, para enfrentar essa situação, né, como lidar com a morte e o luto, para enfrentar a situação é necessário, em primeiro lugar, a gente ter fé. A gente acreditar, assim como todas as coisas da vida, todos os percalços que a vida nos proporciona, a gente ter a fé que Deus está fazendo o melhor para a gente. Embora naquele momento a gente possa não entender no que pode ser o melhor, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que está na casa da gente, que ela está sofrendo, né? Vamos pensar um familiar que está sofrendo, ele tem o tempo dele de sofrimento ali,
né? Não adianta a gente querer diminuir ou aumentar. Não adianta o nosso egoísmo cortar esse tempo ou, às vezes, querer que ele fique mais prendendo-o com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo ali na cama, né? Então, a gente pode ver que, às vezes, a morte vai ser inevitável ali. Às vezes, a gente tem casos de jovens que se acidentam, né? A gente tem caso de criança que acaba desencarnando, mas tudo tem um porquê. Deus sabe aquilo que é o melhor para cada um de nós. Parece uma frase feita, né? Mas se a gente tiver isso como uma meta na vida da gente, diante de qualquer problema, Deus sabe o melhor do que é pra gente. E a gente se abrir, se desapegar e aceitar, que é um outro ponto para a gente refletir. Então, primeiro de tudo, como que eu vou enfrentar a situação? Eu vou enfrentar a situação tendo essa fé em Deus, tendo a confiança que Deus faz o melhor para cada um de nós. Vocês devem estar pensando, lógico, né? Porque não é ela que está sentindo, né? Meu pai falava, né? Pimenta no olho do outro é refresco. Não. Cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu luto. Às vezes da partida de alguém, às vezes porque perdeu alguém, não pela morte, mas numa outra situação, que a pessoa saiu da vida. Às vezes a doença, às vezes a dificuldade no trabalho, no relacionamento, no casamento. Cada um tem a sua perda e o seu luto para enfrentar. Mas como que a gente vai enfrentar o luto da morte, dos diferentes tipos de morte? Porque se a gente analisar, a gente está falando aqui do desencarne, mas se a gente pensar que eu tinha um amigo que ele falava que a vida, como eu disse no começo, né, era ciclos, o professor Salim. Ele falava assim, é um ciclo que está acabando aqui, e eu uso isso para a minha vida. Então, um ciclo tem um começo, um meio e um fim. Se agora é hora de eu sair daqui, se agora é hora de eu encerrar meu casamento, se agora é hora de eu mudar de trabalho, se agora é hora de eu enfrentar a situação, se agora é hora de eu enfrentar a perda do amor da minha vida, seja o desencarne, o que eu vou fazer? Eu vou me abrir para a certeza que é um ciclo que se encerrou e que eu vou continuar seguindo na minha vida. Com o coração, às vezes, dilacerado, mas firme no propósito de continuar seguindo, né? A frase que eu tinha colocado ali, não sei se o Fernando vai conseguir pôr aqui, né? Porque ele falou que dali não dava para enxergar. Ante os mortos queridos, é uma frase desse livro Fonte de Paz, do Emmanuel, Psicografia do Chico. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ele está falando que não é para a gente fazer de conta que nada aconteceu, né? Ninguém pode apagar a chama da saudade. A saudade vem da palavra soledade. A gente sentir a ausência de alguma coisa. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. Ele não está dizendo aqui que é para a gente fingir que nada aconteceu. Não. Que aí é um outro ponto para a gente pensar. Para a gente viver o luto, respeitar o momento de luto. Seja do desencarne, seja dos outros lutos que a gente tem que passar. Chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. Todos estamos vivos na presença de Deus. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar que a pessoa desencarnou, a pessoa partiu, eu fiquei. Às vezes ela fala assim, nossa,
eu preferia ter ido junto, preferia que tivesse sido eu. Mas não foi. Se Deus falou para você ficar, então confia nele e segue a sua vida. No que eu estava pesquisando essa questão do luto, né? Ele dá um exemplo assim. Quando, por exemplo, ele dá dois exemplos, na verdade. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Por que ele deu o exemplo da cadeia? Porque o nosso espírito está preso dentro do nosso corpo. Aqui, embora a gente tenha liberdade, mas o espírito está preso aqui. Que hora que ele se liberta? No momento do sono que a gente... Que ele viaja, e viaja dependendo da onde a gente está com a cabeça, né? Dependendo do que a gente coloca, reflete e pensa. Muito bem, então, ambos deles devem ter um dia de liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertando antes? Não haveria da sua parte mais egoísmo do que afeição, ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento que também libertaremos. A resposta é que o Kardec dá a questão do Livro dos Espíritos 936. E ele continua: faremos outra comparação. Tendes um amigo que, ao nosso ver, se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais que material. Ficaríeis aborrecido com o seu afastamento, se é para o seu bem? Então, acho que isso daqui, essa fala do Kardec, nos mostra que realmente a morte é uma passagem que cada um vai ter, e a gente que fica, vai ficar no aguardo, como daquele que partiu primeiro, que uma hora eu vou me encontrar com ele, né? A gente não precisa ser como naquele filme do Vida Além da Vida, um filme antiquíssimo, acho que é isso que se chamava. Agora eu esqueci, me veio agora na mente, eu esqueci o nome do... Ele morreu, inclusive, na verdade ele se matou. Aí como que chamava? Eu vou lembrar. O que ele faz? Os filhos morrem, a mulher se mata e ele vai embora também. E ele também acaba se matando. Porque ele queria encontrar com a mulher. Mas não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque cada um tem um tempo, cada um tem um propósito, cada um tem um momento para cumprir e seguir o seu caminho. Então, a gente que fica, a gente tem que, como ele fala aqui, seguir fazendo bem, enfrentar as fases do luto. Da outra vez eu falei rapidamente sobre isso. Quais são essas fases? A saudade, a tristeza, como ele fala, a primeira coisa que ele fala aqui, ó, ninguém pode apagar a chama da saudade. E essa saudade vai se transformando com o passar do tempo, né, da pessoa que partiu. A tristeza, a negação, a raiva, chega um dia que a gente acorda que a gente quer detonar com Deus, né? A barganha, então eu vou fazer tal coisa para eu conseguir a melhora, né? A depressão e a aceitação. Então, a gente precisa aceitar. O processo de cada um é único. Às vezes, a família ali enfrenta essa situação,
o marido resolve de um jeito, a mulher resolve de outro, o filho resolve de outra maneira. Vai depender de cada um, mas acima de tudo vai depender da fé de cada um. E para isso a gente tem que estar o quê? Lembrou o nome? Do Robin Williams, é Amor Além da Vida Não Vida, né? Do Robin Williams, um filme antiquíssimo que vale a pena ser assistido. Vale a pena ser assistido para ele, o caminho que ele percorreu de fazer uma coisa que não estava na hora para ele fazer, né? Agora, voltando aqui, a gente aceitar a situação, difícil para todo mundo. Eu não posso dizer nem que eu imagino, por exemplo, né, o que uma mãe ou um pai pode se sentir em relação à partida do filho ou de uma filha. Né? Eu não tenho essa vivência, eu tenho a vivência da partida da minha mãe, da partida do meu pai, da partida de amigos queridos que era como meu irmão, que era como se fosse meu irmão. Então eu tenho essa vivência e para mim foi difícil. Imagine pensar num jovem que partiu. Mas a minha neta teve um problema e onde ela estava tinha outras crianças e tinha uma criança que estava passando por um câncer, né? Ele tinha 4 aninhos, 3, 4 aninhos, né? E ele acabou falecendo, né? da situação. E a avó dele, né? A minha filha falava assim, nossa, a fé que essa mulher tem. E a avó, ela firme e forte, fortalecendo os pais, e o que ela falava? Que Deus estava fazendo o melhor naquele momento e que a gente ia orar para que ele pudesse ter o caminho dele iluminado e um dia a gente se encontrar. Então a fala dela, né, a minha filha chorava só de contar e realmente por que ela era assim? Ela não gostava do neto? Pelo contrário, né? Quem é vó imagina vó e vô imagina o que possa ser essa perda. Mas essa perda não, esse distanciamento momentâneo, vamos dizer, mas que a gente encara como uma grande perda, né? Então, para uma avó fazer isso, não significa que ela não gostava do menininho. Pelo contrário, ela tinha a fé dela fortalecida, que é o que a gente tem que ter nos diferentes momentos, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva desse ano que está terminando, a gente vai ver que a gente enfrentou muitos lutos, né? A grande maioria de nós enfrentou muitos momentos de luto. Algumas vezes devido a algum desencarne, outras vezes devido a outras perdas. Mas se a gente analisar, é que na hora a gente não consegue enxergar dessa maneira. Mas depois que passa, a gente vê o quanto a gente se fortaleceu, o quanto a gente se tornou uma pessoa melhor. Mas se eu tiver essa certeza que Deus está fazendo melhor, que a vida, a morte para a vida é uma mudança de lugar, a gente fica nesse planeta e o outro que partiu vai para uma outra dimensão, mas ele está lá e a gente está aqui e a gente precisa seguir a nossa vida. Se a gente quer que quem partiu siga a vida dele, como diz a música do Chico Buarque, né? Que a dureza está em arrumar o quarto do filho que já partiu. É uma dor gigantesca, certo? Mas a gente arruma, encontra em Deus a força necessária e segue em frente. Porque na outra dimensão, esse espírito está seguindo a vida dele. E se a gente fica aqui chorando além da conta, não chorando além da conta, né? Mas se a gente fica aqui, o choro é importante a gente colocar para fora. Mas se a gente fica aqui preso à memória,
preso ao lugar, né, ao quarto da pessoa, o que a gente faz? A gente está permitindo, ele da onde essa pessoa, esse espírito está, ele não vai poder ajudar. Pelo contrário, ele vai ficar mais incomodado ainda. Então vamos seguir com a nossa vida, seguir em frente. É difícil, muito difícil. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, né, eu voltei do velório, eu abri o guarda-roupa, eu tirei todas as roupas que ela tinha, eu mudei a disposição da sala, porque quando eu cheguei ela estava morta no sofá, então cada vez que eu entrava parecia que eu estava vendo, então eu mudei a disposição física do espaço e procurei seguir a minha vida, orando, vibrando positivamente, porque certamente cada um fez o melhor que podia por aquele espírito. Se a gente não fez o melhor, a gente vai ter de novo uma oportunidade de fazer de novo, mas não a gente ficar se remoendo, se culpando, né? Que a gente possa, né, ao longo desse novo ciclo, como eu estava falando, que vai começar, que a gente encontre a força, que a gente coloque como pressuposto na nossa vida que Deus faz sempre o melhor e ter a confiança que Ele está fazendo o melhor e que a gente vai sair renovada de toda a situação. Para encerrar, eu vou ler eu achei esse poema aqui fala que é de Santo Agostinho. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Que a gente possa seguir com a nossa vida, apesar dos lutos, apesar das dificuldades, acreditando que Deus é perfeito e faz para com seus filhos a perfeição. Que assim seja. Vou aproveitar para desejar um Feliz Natal, um 2025 assim iluminado, de sabedoria para todos nós. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos e fazer o nosso exercício de doação. Vamos imaginar uma luz muito colorida saindo de dentro de nós e que essas luzes se encontram no centro dessa sala. Que esse feixe iluminado possa, com o seu clarão, com as suas luzes, nos encher de sabedoria, de aceitação, de desprendimento, de regeneração e renovação. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que possamos seguir na nossa caminhada melhores do que começamos. E que possamos ajudar aquele que precisa com um pouquinho do que sabemos, com um pouquinho do que fazemos melhor. Que assim seja. Graças a Deus.